E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade lá do capítulo Filosofia Helenística. Bora lá! A questão 1 fala o seguinte: em meados do século IV a.C., Alexandre Magno assumiu o trono da Macedônia e iniciou uma série de conquistas e a partir daí construiu um vasto império que incluía, entre outros territórios, a Grécia. Essa dominação só teve fim com o desenvolvimento de um outro império, o romano. Esse período ficou conhecido como helenístico e representou uma transformação radical na cultura grega. Nessa época, um pensador nascido em Elis, chamado Pirro, defendia os fundamentos do ceticismo. Ele fundou uma escola filosófica que pregava a ideia de que, letra A, seria impossível conhecer a verdade. Os céticos, pessoal, principalmente o ceticismo pirrônico, aponta para a impossibilidade de se produzir uma verdade absoluta. Esse é o grande princípio lá da escola ceticista. Questão 2. A filosofia de Epicuro pode ser caracterizada por uma filosofia da natureza e uma uma antropologia materialista, por uma ética fundamentada na amizade e a busca da felicidade, nos princípios de autarquia e ataraxia. Sobre a filosofia de Epicuro, assinale o que for correto. Número 1. A filosofia de Epicuro fundamenta-se no atomismo de Demócrito. Epicuro acredita que a alma humana é formada de um agrupamento de átomos que se desagregam depois da morte, mas que não se extinguem, pois são eternos, podendo reagrupar-se infinitamente. É verdade, essa primeira aí está corretíssima. Número 2. Para Epicuro, a amizade se expressa sobretudo por meio do engajamento político, como forma de amar todos os homens representados pela pátria. Essa segunda aí já foge muito da filosofia epicurista, pessoal. Essa aí está incorreta. Número 8. Epicuro critica os filósofos que ficavam reclusos no jardim das suas academias e ensinavam apenas para um grupo restrito de discípulos. Não, muito pelo contrário. Epicuro ele tinha essa prática, onde a escola epicurista literalmente se desenvolveu em jardins das principais academias das filosofias helenísticas daquela época. E número 16, para Epicuro não devemos temer a morte, pois enquanto vivemos a morte está ausente e quando ela for presente nós não seremos mais. Portanto, a vida e a morte não podem encontrar-se. Devemos exorcizar todo o temor da morte e sermos capazes de gozar a finitude da nossa vida. Esse número 16 também está corretíssimo. Isso daí seria um dos princípios da ataraxia lá do epicurismo. Então a soma correta para essa questão seria 17. Questão 3. Nas suas meditações, o filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: na vida de um homem, sua duração é um ponto, sua essência um fluxo, seus sentidos um turbilhão, todo o seu corpo algo pronto a apodrecer, sua alma inquietude, seu destino obscuro e sua fama duvidosa. Em resumo, tudo que é relativo ao corpo é como o fluxo de um rio, e quanto à alma, sonhos e fluidos, a vida é uma luta, uma breve estadia numa terra estranha e a reputação esquecimento. O que pode, portanto, ter o poder de guiar nossos passos? Somente uma única coisa, a filosofia. Ela consiste em abster-nos de contrariar e ofender o Espírito Divino que habita em nós, em transcender o prazer e a dor, não fazer nada sem propósito, evitar a falsidade e a dissimulação, não depender das ações dos outros, aceitar o que acontece, pois tudo provém de uma mesma fonte e, sobretudo, aguardar a morte com calma e resignação, pois ela nada mais é que a dissolução dos elementos pelos quais são formados todos os seres vivos. Se não há nada de terrível para esses elementos em sua contínua transformação, por que então temer as mudanças e a dissolução do todo? Então, a partir do texto, considere as seguintes afirmativas. Número 1. Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal. Não, muito pelo contrário. Ele aponta que a morte é algo que faz parte da existência do homem. Número 2. Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza e o prazer. Também não, pessoal. Isso daí leva em desconsideração os princípios lá do estoicismo, que aponta que devemos buscar o equilíbrio, que devemos entender o funcionamento do logos, entender o funcionamento do cosmos e colocar-se a serviço, colocar-se dentro do fluxo desse mundo que está ao nosso redor.
Número 3. Segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude da vida humana. Também não está sendo afirmado isso no texto. Número 4. Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender que a morte é parte de um processo da natureza e assim evita que nos angustiemos por ela. Corretíssimo. Um dos princípios lá do estoicismo aponta que devemos entender que certas coisas são permanentes e inerentes à vida e que não devemos perder o nosso bem viver por causa disso. Então, o número 4 está correto. Número 5. Para Marco Aurélio, só a fé em Deus e em Cristo, já vou descartar essa daí, né, pessoal? Nem Cristo tinha nascido ainda nessa época para já ser referenciado. E número 6, para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. Sim, fica bem claro aí no texto que o homem ele faz parte de um todo e que nós obedecemos às regras desse todo, sendo a nossa responsabilidade, através da filosofia, buscar entender o funcionamento dessa realidade, o funcionamento desse cosmos. Então as únicas alternativas corretas aí seriam a 4 e a 6. E isso permite a gente poder assinalar aí a letra C. Somente as afirmativas 4 e 6 estão corretas. Questão 4. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal reside nas sensações e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. A partir do trecho citado, é correto afirmar que a morte, por ser um estado de ausência de sensação, não é boa nem má. Fica bem claro aí, né, pessoal, nas últimas a experienciação, os sentidos, a morte seria simplesmente a privação deles. Número 2. A vida deve ser considerada em função da morte certa. Não, pessoal, ele só coloca aí como se a vida deve ser vivida diante das atribulações e entender que a morte é algo que faz parte do processo. Não a vida que deve ser levada em consideração e viver bem, já que a gente vai morrer. Não, esse não é o proposto aí pela morte e fica se delongando na vida, perdendo tempo, imaginando possibilidades de uma infinitude ou de uma imortalidade. Número 8. A certeza da morte torna a vida terrível. Não, muito pelo contrário. Você naturalizar a morte, entender que ela faz parte da sua realidade, lhe dá uma tranquilidade perante esse evento que vai acontecer aí na vida de todo mundo. E número 16, a espera da morte é um sofrimento tolo para aquele que espera. Corretíssimo, é quase transcrita aí do verso, né? Então as alternativas 1 e 16 estariam corretas e a resposta da questão seria 17. E a última questão é o trecho 11. Jamais a respeito de coisa alguma digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu? Foi restituído. A mulher morreu? Foi restituída. A propriedade me foi subtraída? Então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem, do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. Epiteto de Equeiridon. A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epiteto é a letra C, aceitar os sofrimentos com serenidade. É a única aí que fica claro de acordo com o trecho do texto.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E gostaria que vocês fizessem um exercício diferente essa semana. Que vocês assistissem novamente lá as videoaulas que já foram passadas em filosofia, pois na próxima aula eu vou estar fazendo uma revisão de todo o conteúdo para que vocês possam aí trabalhar um pouco, revisar o conteúdo, ficar bem fixado aí na cabeça de vocês, tá certo? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço e até mais.